Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai fazer mais uma correção do PET e agora a gente está começando o PET volume 7, né? Dessa vez o conteúdo do PET são equações e inequações, tá? Esse nome pode parecer um pouco estranho para vocês, porque a gente não viu ainda, mas é fácil de resolver, tá? A maneira de resolver uma inequação é bem parecida. A gente vai ver os problemas aí e aí, caso for surgindo as dúvidas, a gente vai resolvendo, tá bom? Então vamos lá então, olha só. O primeiro fala assim: equações e inequações são expressões algébricas que possuem pelo menos duas incógnitas, né? Uma ou duas incógnitas ou mais, né? São os números desconhecidos, pode ser x, y, z, pode ser representado por qualquer tipo de letra, né? A gente coloca aí. E elas são ligadas por um sinal de igualdade, daí o nome de equações, né? Então tá aí um exemplo: 3x menos 7 igual a 2x mais 1. Só que acontece, elas podem estar ligadas por um outro sinal, que é um sinal de desigualdade. Aqui no caso a gente tem as mesmas sentenças, só que está dizendo outra coisa. Aqui está falando que 3x menos 7 é menor ou igual, menor ou igual que 2x mais 1. Tá? É menor e igual, tá? Menor e igual. Isso aqui a gente vai aprender como ele resolve à medida que a gente for vendo os exercícios aí, tá bom? Então não precisa assustar não, que é coisa simples de fazer. Mas como é que a gente vai fazer isso então? Então olha só. Só para a gente poder entender, os sinais de desigualdade a gente tem 4 aqui no caso, né? A gente tem menor, menor igual, maior, maior igual. E também tem o diferente, tá? No caso diferente a gente não vai usar porque não faz muito sentido a gente mexer com o sinal diferente aqui, tá? Porque é mais fácil de resolver esses problemas e tal, mas pra frente vocês vão ver. Isso aqui se usa muito em ciências específicas, como física e química, tá? Então vocês vão aprender isso aqui mais pra frente. Então, se tem um probleminha de física aqui no nosso exercício, a gente vai ver como a gente faz, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro fala assim: ao submergir as águas marítimas, o mergulhador sofre um aumento da pressão atmosférica à medida que ele afunda. Para quem não sabe o que é isso, todo mundo já deve ter brincado em piscina, já deve ter visto que quando você vai indo mais profundo da piscina, parece que vai vindo uma pressão na sua cabeça, vai ficando mais difícil de você mergulhar. Isso aí é a pressão. Em ATM, que são atmosferas, né? A gente pode medir também em Pascal, a gente mede por milímetros de mg e tal, e por aí vai. De Hg, né? Perdão. E a unidade que foi usada aqui no problema foi ATM, que é a atmosfera, tá? São atmosferas. É a medida de pressão. Quando a gente está no nível do mar, a pressão atmosférica vale 1, tá? Então a gente está sujeito a uma pressão atmosférica. Quanto mais alto a gente sobe, numa montanha, numa colina, a pressão atmosférica diminui, e quanto mais abaixo do nível do mar, mais a pressão atmosférica aumenta. Então o que acontece? Olha só. Aí ele falou assim: a equação da pressão atmosférica é 0,1x mais 1. Relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador e a medida da atmosfera ATM. Tá? Então P vai ser a medida em ATM. Então P é pressão. E a profundidade é dada em metros, né? Que vai representar o valor do x. Então, se ele me der uma quantidade em metros, eu troco por x. Se ele me der uma quantidade em ATM, eu troco por P, tá bom? Então vai ficar assim: qual é a medida da pressão atmosférica em ATM, né? Sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade. Então ele me deu aqui o valor em metros, que é o valor de x. Então como é que eu vou fazer isso? Bom, a equação é a mesma que eu vou usar, né? P igual a 0,1x mais 1. O valor que eu vou usar é o valor de 18 metros. Esse aqui eu vou substituir no lugar do x. Então vai ficar P é igual a 0,1, no lugar do x eu vou abrir um parênteses e colocar o 18, mais 1. Bom, resolvendo aí, então aqui vai ficar... O P já está isolado, então eu só vou precisar resolver o lado direito. Então vai ficar 0,1 vezes 18 vai dar 1,8, mais 1 vai dar 2,8, tá? Então a resposta minha aqui são 2,8 ATM, tá? Que é a pressão sofrida pelo mergulhador nessa profundidade. Bom, seguindo aí, na letra B para o mergulhador recreacional, tá? É sem equipamento, sem nada assim, que não tem muito preparo, tá? É de 40 metros, tá? Qual é a variação da pressão atmosférica em ATM que o mergulhador reacional pode sofrer, né, de acordo com a instituição? Então o que acontece? A menor pressão que a gente vai estar sujeito aí no nível do mar é 1, certo? Seria o x0, seria 0 de profundidade. Tá? Então vamos pensar um pouquinho, olha só. Então seria 40 metros, então vamos pensar um pouquinho. Bom, a menor pressão é com x igual a 0, tá? Essa é a menor pressão que eu posso sofrer. A maior pressão que eu posso sofrer, o x máximo, né, vai ser 40 metros. São esses dois valores que eu vou usar para resolver, certo? Bom, então eu vou chamar o x
só para facilitar para mim. E o x máximo de x duas linhas, tá? Só para facilitar também. Então como é que vai ficar? Eu vou primeiro achar o valor da primeira pressão, a pressão menor que eu posso ter. Então vai ficar P vai ser maior ou igual, então a pressão, se esse valor é o mínimo, então P vai ser maior do que isso, né? Maior ou igual a isso. Então vai ser 0,1 x', né, que é o 0, mais 1. No lugar do x' eu vou trocar por 0, que eu já coloquei ali. Então aqui vai ficar, a pressão tem que ser maior ou igual que 0,1 vezes 0 mais 1, eu resolvo só do lado direito. Então vai ser pressão maior ou igual a 0 mais 1, então pressão maior que 1 atm. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha pressão mínima vai ser maior ou igual a 1 atm. Essa vai ser a menor pressão que eu posso estar sujeito. Certo? Essa vai ser a menor pressão que eu posso estar sujeito. Bom, no segundo caso eu vou usar a pressão máxima agora. Eu vou usar a maior pressão que eu posso chegar. Essa maior pressão ela tem que ser igual ou menor do que a pressão máxima, né? Então a pressão máxima tem que ser o limite ali. Então ela pode ser a pressão máxima ou menos que isso. Por isso que ficou P menor ou igual a 0,1, o x máximo, né? Mais 1. Então como é que vai ficar isso? Então vai ficar P menor ou igual a 0,1 vezes 40, resolvendo só o lado direito. Então aqui vai ficar 4 mais 1. Então a pressão máxima minha vai ser de 5 atm. Ou seja, a minha menor pressão seria como? A minha menor pressão seria maior do que 1, maior ou igual a 1. E a pressão máxima tem que ser 5 ou menos que 5. Ou seja, tem que ser maior que 5. Então, no caso, a minha solução vai ser o quê? A minha pressão ela pode ser maior ou igual a 1. Então, o P está no meio ali. Então, 1 é menor que o P e tal. E o P pode ser menor ou igual a 5. Ele pode ser até 5. Certo? E assim resolve uma equação. E na equação a gente resolve igualzinho a equação. Porém, a gente está querendo saber os valores que podem ser menor do que aquele que eu achei ou maior do que aquele que eu achei. Entendeu? Bom, seguindo aí então. Olha só. Na letra C fala assim: quando referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas. Enfim, vamos resumir isso aqui. Ele falou que pessoas podem mergulhar, os mergulhadores profissionais eles podem sofrer uma pressão de até 31 atm, certo? O que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber qual é a profundidade máxima que esse mergulhador pode atingir. Bom, se ele já me deu a pressão, o que eu vou querer achar aqui? Eu vou querer achar o valor de metros, né? Qual é a profundidade? E a profundidade é x. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 31 e vou substituir no lugar do P. Então vai ficar 31 igual a 0,1x. Troco de lugar o 31 com o 0,1. Então vai ficar menos 0,1x igual a 1 menos 31. Bom, simplificando no lado direito, então vai ficar menos 31 mais 1, né? Vai dar menos 30. Agora eu passo o 0,1 dividindo. Então eu vou ter x igual a 30 dividido por menos 0,1. Fazendo jogo de sinais, menos com menos dá mais. 30 dividido por 0,1 vai dar 300 metros. Então essa profundidade é a profundidade que esses mergulhadores profissionais podem chegar. Certinho? Bom, seguindo aí. Na número 2 ele pede para observar essas três figuras. É um retângulo, é um quadrado, um retângulo e uma circunferência aí, tá? Nessa ordem. Aí ele deu pra gente as medidas aí. O que acontece? O quadrado, o lado dele vale 2x. Só que o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, se um lado vale 2x, todos os outros também valem 2x. Certo? Beleza. Mesma coisa. O retângulo, os lados paralelos também valem isso. Então, embaixo vale 3x e acima vale 3x. De um lado vale x mais 3, do outro lado vale x mais 3 também. E na circunferência, para eu achar o perímetro, eu tenho uma fórmula para achar. O perímetro é 2π vezes o raio. Tá? O raio, no caso aqui, é x. Beleza, então seguindo aqui. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura. Tá. Bom, vamos ver o quadrado então. O quadrado, ele mede 2x de todos os lados. Então 2x, 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 2x. Se eu somar 4 vezes 2x, vai me dar 8x. Ok? Bom, o perímetro do retângulo, mesma coisa, só somar os lados. Então um lado vale x mais 3, o outro vale x mais 3. Então vale 2x mais 6. O outro lado vale 3x, o outro lado vale 3x, vai dar 6x. Então, somando tudo, aqui vai dar 8x mais 6, ok? E o perímetro da circunferência, bom, o perímetro da circunferência, eu vou usar aquela fórmula que eu tinha colocado antes, só no lugar do R, que é o raio, eu vou trocar por x. Tá aí, certo? Bom, seguindo então. Na letra B, ele pede para achar a área em função de x. Ele me deu o valor de x, mas ele quer que eu ache uma fórmula para a área aí. Então, como ele vai ficar? Bom, no primeiro caso, o quadrado, a gente tem que a área do quadrado é base vezes altura.
Então vai ser 2x, a altura dele é 2x, então vai ficar 2x vezes 2x. Fazendo a multiplicação, os coeficientes do 2 e do 2 eu multiplico. E o x, que são as variáveis, eu vou só somar os expoentes. Então, a gente vai ficar 4x elevado ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser 4x ao quadrado. Ok? Bom, no retângulo, como a gente vai ficar? A área do retângulo é base vezes altura. Então, é 3x vezes a altura é x mais 3. Então, vai ficar 3x vezes x mais 3. Como x mais 3 é uma expressão, eu tenho que colocar dentro do parênteses. Então, como é que vai ficar? Bom, aqui vai ficar 3x vezes 3x mais 3. Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, porque eu tenho um número multiplicando parênteses. E aí vai ficar 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado, mais o 3x vezes 3 vai dar 9x. Tá? Então a área do meu retângulo vai ser 3x ao quadrado mais 9x. Bom, e a área da circunferência é mais simples, porque é π vezes o raio elevado ao quadrado. E o raio é x, então vai ficar π vezes x ao quadrado. Tá? Então a gente vai ficar πx ao quadrado. Bom, na letra C ele fala assim, se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual é o valor de x? Bom, eu sei que o perímetro dele, né, pegando lá da letra A, o perímetro é o de x mais 6, esse é o perímetro. E ele fala, essa é a fórmula, né? E o perímetro dele falou que vale 14. Então, no lugar do perímetro, eu vou colocar o 14. Então, vai ficar 14 igual a 8x mais 6. Resolvendo, então, vai ficar, passa 8x para lá, o 14 para cá. Então, vai ficar menos 8x igual a 6 menos 14. Menos 8x igual a menos 8. Então, x igual a menos 8 dividido por 8, x igual a 1. Então, nesse caso, meu x vale 1. Certo? Bom, e na letra D fala assim, se a medida da área do quadrado é menor do que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Bom, essa pergunta, eu sinceramente eu não entendi o que ela quer dizer, tá? Porque ela está relacionando duas figuras e depois pergunta sobre uma terceira que não tem nada a ver com as outras duas. Tá? O que acontece ali, se o x em uma tem um valor, na outra vai ser a mesma coisa. Só que o problema é que ele pergunta qual é a variação da medida do raio. O raio, gente, de uma circunferência, ele não varia. Porque a circunferência, o que é o raio? O raio, se eu pegar, né? O que é o raio? Se eu pegar o ponto central da circunferência e ligar ele até a borda, em qualquer reta que eu pegar, por exemplo, se eu pegar do meio para cima, do meio para baixo, do meio para esquerda, para direita, na diagonal, ela vai ser uma elipse, uma hipérbole, vai ser sei lá, uma figura oval, qualquer coisa assim. Então, o que a gente pode falar? Não há variação do raio da circunferência, pois ela possui todos os raios iguais. Tá? Então, todos os raios, posso traçar vários raios ali. Ali na circunferência, o raio está deitado, né, para a direita. Mas ele poderia estar para a esquerda, poderia estar para cima, para baixo, em diagonal, de qualquer jeito. Tá? O raio vai valer a mesma coisa. Se alguém conseguiu entender essa questão aí, acha que o autor está querendo dizer outra coisa, comenta aí pra gente, que sinceramente eu não entendi. Tá bom? Bom, seguindo aí, na número 3. Encontre o conjunto de solução, S, né? A gente vai achar soluções, de cada expressão algébrica, né? Equação ou inequação. Identifique colocando E para equação e I para inequação. Depois, represente o conjunto de solução na reta numérica, tá? Então a gente vai representar aqui o conjunto de solução na reta. O que acontece? Primeiro eu tenho que verificar se é equação ou inequação. De cara, essa minha primeira aqui, ela é uma equação, porque tem um sinal de igualdade, né? Então a minha equação é 5x menos 3 igual a menos 7x menos 9. Isso aqui é uma equação. Bom, resolvendo isso aqui a gente já sabe resolver. Passo 7x para lá, passo o 3 para o outro lado. 5x mais 7x vai dar 12, menos 9 com mais 3 vai dar menos 6. X igual a menos 6 dividido por 12. Fazendo o jogo de sinais, o resultado vai dar negativo. E aí 6 dividido por 12 vai dar menos meio. Tá? Essa aqui é a minha solução. Bom, o x tem que ser igual a menos meio. Isso aqui é uma solução. X é igual a menos meio. Tá? Então, como é que eu vou colocar isso aqui? Bom, completando lá em cima, então é E de equação, né? O x é igual a menos meio. E reparem que na reta numérica, o meu x está entre o 0 e o menos 1. Isso quer dizer que o x é igual a menos meio. Então, eu marquei ali no pontinho de vermelho ali onde está o x, tá bom? Então, ele está ali. Beleza, seguindo aí. Bom, na próxima é 4x mais 5 menor que 2x. Isso aqui é uma inequação, eu já coloquei ali o i. Bom, então como é que vai ficar isso? 4x mais 5 menor que 2x. Eu resolvo igual a equação. O que tem x eu passo para um lado, o que não tem x eu vou passar para o outro. Então, vai ficar 4x menos 2x menor que menos 5. Vai ficar 4x menos 2x vai dar 2x.
igual a menor que menos 5, passo 2 dividindo. Então aqui vai ficar x tem que ser menor do que 2,5. Menos 2,5. O que quer dizer isso? O x ele pode ser qualquer valor menor do que menos 2,5. Qualquer valor menor. Não é um número especificamente. Ele pode ser qualquer valor menor que 2,5. Tá? Então como é que eu vou fazer? Na hora de colocar x é menor que 2,5. E aqui na reta não entra. Porque o x tem que ser menor do que menos 2,5. Então ele está para a esquerda, tá? Então ele pode ser menos 3, menos 4, menos 5, menos 2,6. Ele não pode ser de menos 2,5 para cima, tá? Então eu deixei aquele espaço vazio ali, tá? Porque o menos 2,5 não entra. Tá? Depois vamos ver quando que o número entra. Nesse caso ele não entra porque o x tem que ser menor do que ele. Não pode nem ser ele, tá bom? Bom, aí aqui a gente tem uma equação 6x menos 4 maior ou igual a 3x mais 5, tá? Bom, tudo tem x para um lado e não tem y para o outro. Então aqui vai ficar 6x menos 3x tem que ser maior ou igual a 5 mais 4. O lado esquerdo vai ficar 6x menos 3 vai dar 3x. Do outro lado vai ficar 5 mais 4 vai dar 9. Bom, o 3 está multiplicando, passo dividindo, tá? Então vai ficar x maior ou igual a 9 terços, né? Fazendo a divisão aqui, então o x tem que ser maior ou igual a 3. Reparem que em nenhum momento o sinal de desigualdade mudou a forma de resolver. Eu vou resolver isso aqui como se fosse uma equação normal, tá? Beleza, aí o que acontece? A minha solução, então, vai ficar x maior ou igual a 3. O que quer dizer isso? Para satisfazer essa equação, o x pode ser qualquer valor maior ou igual a 3. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, 7, 8, 9, 10, pode ser 3,1, 3,2. O x pode ser qualquer valor maior ou igual a 3. O 3 pode ser? Pode. Então pode ser o 3, pode ser o 3,1, 3,2, 3,3, 4, 5, 10, 20. Qualquer valor, só não pode ser números menores que 3. Então aí vai ficar, ó, x tem que ser maior ou igual a 3, né? E ali reparem que na reta numérica, tá? Eu coloquei que o 3 ele entra, tá vendo? Tem um tracinho em cima do 3. E a reta vermelha está para o lado direito, né? Que são os valores maiores que 3. Então qualquer valor para lá, no infinito, vai valer para a minha equação. Isso aqui é uma questão de satisfazer a equação. Se o número satisfazer a minha condição, tudo bem, tá? Então, o que acontece? O que eu estou querendo achar no x não é um valor para x. São os valores que servem para satisfazer essa inequação que está aí, tá bom? Na equação a gente acha um valor para x. Na inequação a gente acha um conjunto de soluções possíveis para x, tá? Bom, a letra D é uma equação também, tem um sinal de igualdade ali, então vai ficar x² menos 4 igual a 12. Beleza, que é uma equação de segundo grau, a gente vai ver aqui, ó. Então vai ficar x² menos 4, passo 4 para o outro lado, vai ficar x² igual a 12 mais 4, 12 mais 4 vai dar 16, passo quadrado em forma de raiz, então aqui vai ter x' 4, né, positivo, e x duas linhas menos 4, porque a gente tem uma raiz quadrada, a gente sabe que a raiz quadrada ela pode me dar dois valores simétricos, né, com o mesmo valor, mas sinais diferentes. Então a solução que eu tenho ali, ó, é menos 4 e 4. E repare o seguinte, não é um conjunto de soluções que eu estou querendo. Eu estou querendo os valores do x, porque é uma equação. São valores específicos. Então o que acontece? Eu vou marcar o 4 e vou marcar o menos 4. Certo? Porque esses dois valores eles satisfazem a equação. Ok? E aqui para a última nossa, então a gente tem uma inequação de novo, né? Tá ali uma inequação. É x² mais 7x menos 8 tem que ser menor ou igual a menos 2x mais 27 mais x². Bom, se vocês pararem bem, o x² com o x², se eu pôr tudo para o mesmo lado, um vai cancelar o outro. E na hora que ele passa para o outro lado da desigualdade, ele muda de sinal. Então, esse x² eu posso cortar os dois. Então, vai sobrar para mim só 7x menos 8
tem que ser menor ou igual a menos 2x mais 27. Então eu passo que tem x para um lado, que não tem para o outro. Então vai ficar 7x mais 2x tem que ser menor ou igual a 27 mais 8. 7x mais 2x dá 9x, 27 mais 8 é 35. E agora o 9 está multiplicando, eu passo dividindo. Então vai ficar x igual a 35 dividido por 9. Então o x tem que ser menor ou igual a 3,888. Certo? Vai dar uma dízima periódica aí. E o que acontece nesse caso? Bom, a minha solução está ali. X tem que ser menor ou igual a 3,888. Como ele tem menor e igual, quer dizer que o 3,888 entra. Então eu não vou precisar deixar um espaço vazio igual eu fiz lá no outro. Então como é que vai ficar isso aqui? Então vai ser todos os valores do 3,888 para baixo. Então na hora de colocar aqui vai ficar ali, tá vendo? Eu coloquei aqui pertinho do 4 ali, que seria para representar o 3,8. E a reta está para a esquerda, então todos os números que ela passa ali estão valendo aí para a solução. Ok? Então a inequação, gente, ela dá para gente o resultado de um conjunto de números que podem ser. Tá? Já a equação ela me dá os valores especificamente. Então é como se eu falasse assim, para resolver isso aqui serve aquele grupo. Isso é uma inequação. Para resolver isso aqui serve fulano, só uma pessoa. Isso é uma equação. Tá bom? Ou duas pessoas, ou três pessoas que seja. Mas é um conjunto limitado ali. Tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Eu fiz só a semana 1, tá? Eu vou gravar a semana 2, mas como eu mudei o formato do vídeo, ele dá um pouco de trabalho de fazer assim, tá? Mas assim que ficar pronto, vocês vão ver aí, tá bom? Um abraço a todos e tchau.